amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para o canal Lições de Amor, dentro do quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos analisando capítulo a capítulo, dividindo cada capítulo em pequenas partes, como se fossem pílulas, para que nós possamos extrair aquilo que conseguimos da mensagem frutuosa e quase inesgotável, né, dos ensinamentos que Emmanuel nos traz. Nós estamos já na segunda parte, num capítulo muito especial e importante dessa obra, intitulado Lutas e Humilhações, capítulo 3º. Nós já gravamos 4 vídeos sobre esse capítulo e hoje vamos para o 5º. Acredito que será um dos capítulos mais extensos que já exploramos aqui. A temática desse capítulo é a influência judaizante no berço do cristianismo primitivo. Como nós vimos no vídeo anterior, Paulo ele experimentava algumas dificuldades na casa do caminho. Tiago não se dignava a dirigir em uma só palavra, andava sobranceiro, analisando, enquanto tecia preces para os aflitos, para os doentes, e praticamente o desprezava. E Paulo tinha um convívio mais próximo, né, e confabulava com mais frequência com Simão Pedro, e Simão Pedro dizia que provavelmente ali, naquelas circunstâncias, não seria o terreno mais apropriado para que ele pudesse frutificar e crescer, né, nessas novas resoluções com o objetivo de difundir os ensinamentos do Cristo. E então ele decide, né, com muita resolução e profunda humildade, retornar a Tarso, dizendo com humildade que talvez o Pai o compadeça da sua situação, compreenda as suas novas resoluções, e assim ele faz. Essa atitude de Saulo é uma atitude muito corajosa, porque imagine que ele retorna ao seu berço, né, à sua cidade natal, ele que houvera crescido, né, nascido num berço da lei de Moisés, foi criado para ser doutor da lei, e agora então retornava às suas origens, e como em Jerusalém ele estava tendo aquele tipo de resposta pelos seus compatriotas, é de se imaginar o que seus amigos, o que seus familiares e o seu próprio pai não diriam da sua nova condição. Mas a esperança é a última que morre, e no caso de Saulo, ele gostaria de receber o alento de alguém que o verdadeiramente conhecia e que não simplesmente o julgasse de louco e de demente como todas as outras pessoas estavam fazendo. Sendo assim, então, ele realmente retorna. E aí Emmanuel vai dizer que o convertido de Damasco, essa inteligência fulgurante, encheu-se de otimismo e entusiasmo e, de fato, tomou a estrada para voltar a Tarso. E durante o tempo em que permaneceu em Jerusalém, na casa do caminho, ele sempre tinha um convívio muito próximo de Simão Pedro e tinha muita curiosidade para poder saber os passos mais detalhadamente, né, com maiores minúcias com respeito ao messianato do Cristo, de cada sutil ensinamento e dos seus mínimos feitos. E também solicitava as impressões e as lembranças de Estevão, enquanto ele esteve na casa do caminho, e folheando o evangelho que Estevão havia utilizado, via também com saudade, né, lia as lembranças, as memórias do nome Abigail grafado no próprio evangelho, o que lhe dava cariciosas recordações. Saulo, embora um homem profundamente reformado, ele ainda guardava aquele hábito de preservar as suas lembranças sem tentar compartilhar muito isso, né? Ele não era uma pessoa que costumava abrir o seu coração e falar facilmente dos seus sentimentos. Mas ele ouvia e colhia de Simão Pedro as cenas mais marcantes da história de Estevão, a época que ele passou no cativeiro, o desvelo com relação ao exercício do dever, a forma amorosa e devotada com que ele cuidou de Sérgio Paulo, que mais tarde o libertou, as primeiras noções que ele teve do evangelho, que o próprio Simão Pedro lhe mostrou. E ele ouvia tudo aquilo através das narrativas amorosas de Simão Pedro. E Simão Pedro
como também tinha essa profunda sensibilidade e compaixão, sabia que muito provavelmente pelo fato de Paulo ter sido o autor da sentença contra Estevão, né, e de ter movido céus e terras para o apedrejar, ele sabia que provavelmente naquele momento, né, de despertar, ele guardava essas recordações com muito remorso, culpa, e era de alguma sorte difícil se lembrar de tudo isso. Então ele procurava não suscetibilizá-lo. E aí Emmanuel vai dizer que na casa do caminho, geralmente aqueles que prelecionavam era Pedro e Tiago. E aí Pedro, né, com sua profunda prudência, pegando exemplos do cotidiano, fazia preleções encantadoras, mas Tiago parecia misturar um pouco o evangelho com a tendência judaizante, né, como vai dizer Emmanuel. E aquilo acabava encarcerando as suas concepções no judaísmo dominante. E Saulo não via aquilo com bons olhos, porque ele já havia estado do outro lado e sabia dos perigos que esse excesso de rigor dos ritos externos, dos dogmas, podem prejudicar para a ascendência espiritual. E aí Emmanuel vai dizer: longos períodos de seus discursos se referiam às carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. E a assembleia também parecia modificada. Havia muita influência dos fariseus que acorriam a casa do caminho, que de certa forma houvera aberto, né, a porta daquelas pessoas para o evangelho de Jesus, mas que também estavam trazendo junto, né, essas posturas da letra que mata e não do espírito que vivifica. E aí ele observou que tinha uma espécie de separação, né? Como se a casa do caminho agora tivesse panelinhas. Dentro do salão lotado, durante as preleções, ficavam aqueles, né, que tinham mais acesso às letras, mais estudados, provavelmente vindos, né, do judaísmo reinante da época. E numa sala contígua ficava Simão Pedro desveladamente cuidando, né, dos aflitos, dos leprosos, dos doentes, dos sofredores. E Saulo tomou um susto, porque ali parecia sintetizar e repetir a cena que ele via, né, a cena equivocada que ele via nas sinagogas, enquanto os pobres lotavam as portas das sinagogas, mendigando por um recurso que os pudesse de alguma forma fazer sobreviver. Os templos estavam abarrotados, cheios de opulência e abarrotados de riqueza e de pessoas teorizando com respeito à lei de Deus, sem efetivamente conseguir vivê-las na prática. E aí Paulo, observando tudo aquilo, parecia que a casa do caminho estava envolta, né, por uma penumbra asfixiante em relação às ideias de Jesus. Parece que faltava alguma coisa, que as pessoas estavam começando a deturpar, né, a mensagem. E aí Emmanuel vai dizer que ele pensou em pedir a palavra, né, com aquela coragem e arrebatamento que lhe era muito peculiar. Pedir a palavra para falar a verdade, para abrir os olhos, né, para que não se repetissem os velhos equívocos. Mas se lembrou da prudência de Pedro. E se lembrou também que ainda não tinha autoridade moral suficiente para poder exemplificar a mensagem do Cristo, visto que ele era até pouco tempo um perseguidor cruel de cristãos. Já que a fé sem obras é morta, ele precisava, para testemunhar a sua fé, também representar em obras as convicções novas que houvera abraçado e a sua reforma interior. E aí mais tarde, em particular, Paulo chama Pedro, né? E aí ele tem a oportunidade de falar das suas impressões. E Pedro, com muita humildade, vai também abrir o seu coração e dizer: a tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro, levou-me a sérias meditações. Desde a primeira diligência do Sinédrio nessa casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Então é interessante como Pedro tem o cuidado de fazer as abordagens de temas sensíveis, indo direto ao ponto, sendo cirúrgico, sem falar mal de ninguém, e sem fazer com que Paulo recordasse do tormento íntimo que ele vivia, né? Por conta
de ter sido o algoz e aquele que deu ordens para que essas perseguições aos cristãos fosse dada. Depois da diligência de que ele mesmo foi autor para ver a aderência dentro da casa do caminho de quem seguia a lei de Moisés, Tiago mudou muito. E Emmanuel também vai observar isso, né? De alguma forma, Tiago também se sacrificou. Porque mesmo abraçando a fé cristã, mesmo ele tendo inclinação, mas ele também preservou o atendimento, né, aos rituais trazidos pelos fariseus, com o objetivo de preservar também um pouco a casa do caminho, né? Embora ele também gostasse e se identificasse. E aí Pedro, repetindo o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando precisar falar de alguém, pelo menos busca uma vantagem, busca uma qualidade que possa atenuar o mal, né? E aí ele diz: olha, Tiago é companheiro zeloso, dedicado e leal. E aí ele vai explicar: os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio do Cristo. Nos lembremos que quando os judeus invadiram a casa do caminho, ele foi encontrado rezando, né, com o Antigo Testamento na sua frente. Então aquela cena impactou os delegados, né? Então assim, Pedro reconhecia, né, esse sacrifício, reconhecia que ele também fazia isso para manter a igreja de pé. E aí ele vai dizer: eu e João, nós tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Realmente a gente deveria falar de uma forma aberta e frontal e acabar com isso, né, de uma vez por todas? Ou a gente chamaria Tiago no canto e tentava conversar com ele para que a gente fosse mais pelo Cristo e menos pelos ritos? E aí a gente passou horas refletindo sobre isso. E a conclusão que a gente chegou é: seria justo lutar a videira ainda tenra contra a figueira brava? Se nós fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente a obra coletiva. Então essa foi a conclusão. Em prol da obra coletiva, em prol do movimento da igreja cristã primitiva, manter, né, num clima mais ou menos amoroso, fraterno, respeitoso, as convicções diferentes, mesmo que a fé seja única, mas as leituras diferentes, as idiosincrasias de cada um. E aí ele continua a dizer, né, lembrar da lição de renúncia do Cristo. Jesus ensinou que só conseguimos elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Ou seja, tem algum momento também que mesmo eu não concordando, eu preciso ceder para que a obra coletiva se sustente, né? E Saulo, apreciando aquela forma de ver a vida tão prudente, tão coerente, tão sensata, né, com bons olhos, e no final Pedro arremata: isso passa, a obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo, mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Então, às vezes, essas pequenas entraves, né, às vezes esses empecilhos, essas dificuldades do caminho, elas fazem parte, são provas importantes para o nosso aprimoramento, né, para a mensagem cristã como um todo e para que a gente possa evoluir. Porque sem esses conflitos, né, sem essas dissensões, como é que a gente ia verdadeiramente trabalhar a forma como a gente resolve conflitos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Todo relacionamento ele tem desafios. E o que nos mostra é que na igreja cristã não era diferente. Mas havia um desejo de fazer com que o desfecho fosse positivo e construtivo para todos. E Saulo admirava aquela postura serena, pacífica e profundamente equilibrada de Pedro, né? Admirava e recolheu, né, a lição pensativa. E antes de voltar a Tarso, efetivamente, ele decide ir a Jerusalém, voltou ao templo, onde ele costumava ir, né, e ser tão aplaudido, ovacionado pelas pessoas, bem recebido, lhe darem a palavra. E aí Emmanuel vai dizer:
Se animou a penetrar no sinédrio, mas procurou ansioso a sinagoga dos cilicianos, onde presumia reencontrar as amizades nobres e afáveis de outros tempos. Entretanto, mesmo ali, onde se reuniam os conterrâneos residentes em Jerusalém, foi recebido com extrema frieza. Ninguém o convidou ao labor da palavra. E tudo aquilo Saulo recebia com profundo desgosto, né? Todas aquelas lições para ele iam domando o seu orgulho, iam fazendo com que ele exercitasse a mais profunda humildade. Ele percebeu que todos o tratavam como um demente, como se ele tivesse enlouquecido, e aquilo martirizava muito. Percebeu as ironias de que era objeto, e aquilo o fez refletir sobre como ele não merecia tudo aquilo. E aí Emmanuel vai dizer, na impulsividade do seu coração honesto, não pôde conter o orgulho e falou àquelas pessoas: irmãos da Cilícia, estais enganados, eu não sou louco, não buscais arguir-me, porque eu vos conheço e sei medir a hipocrisia farisaica. Era o velho homem ressurgindo ainda. Então essas provas, né, pelas quais Paulo passou, são provas duras, bastante desafiadoras da submissão do nosso próprio ego. São provas em que a gente verdadeiramente mostra para que veio, né? Porque domar o nosso orgulho não é nada fácil. E é através dessa humilhação perante os homens que a gente cresce aos olhos de Deus. E aí começou a dissensão, né? Os velhos amigos partiram para a briga, a situação começou a esquentar e, a custo, vai dizer Emmanuel, ele conseguiu se dominar e retirou-se. Veja que os convites para sair da linha, o desregramento, para que a gente perca as estribeiras, eles vêm. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita sobre as tentações, em que ele vai falar uma coisa enigmática. Situações magnéticas, né? Ele vai dizer que nós atraímos como se fosse um ímã poderoso as situações para perto de nós, para nos provar que são as tentações. Mas as tentações, elas são necessárias. Porque como é que eu provo humildade se eu não for humilhada? Como é que eu coloco o orgulho à prova se eu não for tratada com desprezo e desdém? Só que não é uma prova fácil, né? Vem aquele padrão da agressividade reacionário e você se conter, manter a serenidade e o equilíbrio é difícil. Mas são conquistas, né? Com o nosso esforço a gente consegue. E aí o espírito belicoso mais uma vez fala mais alto, porque aos seus olhos era justo que ele pudesse lavar a honra, né, agora dos cristãos. Ou seja, que ele pudesse assumir uma guerra declarada aos erros farisaicos, de uma forma mais forte, mais assertiva. E se ao contrário, pensou, das ponderações de Pedro, assumisse em Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto, a favor do Nazareno. Ele não teve a coragem de perseguir os discípulos, perseguiria então agora os judeus. Ou seja, incorrendo no mesmo equívoco. Porque o reino dos céus, ele não vai se dar por queda de braço, para ver quem é mais forte, né? Mas sim por uma união de intenções e de esforços em prol do bem. E aí então ele retornou ao Sinédrio. Foi no mesmo local onde Estevão expirou, onde ele foi apedrejado, foi ao local, né, a sala, onde no momento extremo, Estevão tem aquele diálogo enternecedor com Abigail, e ele agora podia compreender a grandeza daquela alma. Orou com fervor ao Cristo, uma penosa angústia se acercou do seu coração, e ele passava a refletir sobre a grandiosidade da mensagem divina, agora sob o prisma do amor. E concentrado, preso naqueles pensamentos, naquelas elucubrações, Emmanuel vai dizer, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou que um vulto luminoso surgia inopinadamente ao seu lado, falando-lhe com inefável ternura. Retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão, por enquanto, o testemunho. E Emmanuel vai dizer que aquele era Estevão, que ali aparecia dando alvitre a Saulo, sob o pálio de Jesus, mas ele achou que fosse o próprio Cristo.
E então, quando voltou à casa do caminho, narrou tudo a Simão Pedro. E Simão, humilde, lhe diz: Ó Saulo, eu não tenho metade da sua inteligência, mas eu tenho experiência de vida. Eu acho que discípulo algum poderá ser maior do que o seu próprio mestre. Aqui em Jerusalém a gente viu Judas cair numa cilada como essa. Nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência e a divindade do seu amor, nós condenamos o infortunado companheiro. Judas foi mais infeliz do que perverso. Portanto, eu acho que é uma boa ideia efetivamente ouvir o alvitre e, quem sabe, deixar a cidade. E aí Pedro vai dar uma opinião sobre Judas que é muito interessante. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo, a inquietação fê-lo perder a oportunidade sagrada. Então, só pelo desejo de apressar a vitória, engendrou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. E aí Saulo ouvia tudo aquilo extasiado, que eram considerações lúcidas e justas. E aí ele diz, e aí Pedro continua: Deus é a providência de todos. Pelo seu verbo, eu teria certeza que você conseguiria atrair a muitos. E depois, a verdade é que poderias atrair, nunca, porém, converter. Se Jesus, tudo pode nesse mundo sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, por que nós também não podemos esperar de nossa parte? Que é a grande lição de aguardar o momento propício, azado, né? E aí, Saulo, não se cabendo mais em surpresa, fortemente impactado por aquelas reflexões preciosas, decide partir naquela noite mesmo, por causa das confusões que ele já estava arrumando. Então ele vai para Cesareia. É o que nós vamos ver a partir do vídeo a seguir. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.